Ok. Então, estamos falando sobre revolução tecnológica e o profissional de logística e supply chain. Para conseguir transmitir essa informação de maneira adequada, em função da amplitude dela, a gente dividiu ela em 5 temas que a gente está tratando durante essa semana. No primeiro dia, a gente falou sobre revolução tecnológica de uma maneira mais ampla, falando sobre os vários tipos de tecnologia e a maneira como eles se relacionaram com a nossa vida. Ontem falamos especificamente sobre 5G, hoje vamos estar falando sobre inteligência artificial, e aí usando 5G e inteligência artificial como exemplos mais pontuais do quanto a tecnologia impacta a nossa vida, para a gente estar preparado para ter referências para amanhã falar sobre o futuro do profissional de logística e supply chain. Né? Então, eu estou meio que preparando o ambiente para a gente conseguir falar sobre o futuro da nossa atividade, da nossa atuação profissional. Eu sei que já está rolando muito insight na cabeça de vocês e que já vai chegar amanhã bem aquecido para a gente ter uma discussão bem legal, e eu espero ter uma interação maior com vocês amanhã, ouvindo mais a opinião de vocês, expectativas de vocês. E na sexta-feira eu vou propor aí uma metodologia, uma estratégia para a gente conseguir se preparar, e passa basicamente por 2 passos: a gente fazer um diagnóstico, a gente ter uma metodologia para conseguir enxergar o nosso grau de maturidade profissional, tanto dentro de logística quanto de tecnologia, e depois uma estratégia para criar um plano de desenvolvimento para a gente estar bem adaptado a tudo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, para falar sobre inteligência artificial, eu dividi em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou contar um pouco da história da evolução da inteligência artificial, e aí eu já vou cantar uma bola, né? Meu amigo Paulo, que tem uma vivência muito maior do que eu na área de tecnologia. Talvez eu te convide um pouquinho antes para dar um pitaco nessa história aqui, tá bom, Paulo? E a gente também, no segundo momento, vai falar sobre como ela está sendo usada hoje, e aí é um momento que o Paulo consegue me ajudar muito, porque ele é o dia a dia do trabalho dele. E nós vamos, no terceiro momento, na etapa final, falar sobre as aplicações de inteligência artificial, especificamente dentro de logística e supply chain management. Beleza? Só soltar aqui meu timer, que eu já devia ter feito isso. Ok. Vamos lá. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente, muito influenciado por aquilo que acontece no cinema, do que acontece nos filmes, nas séries, a gente associa muito essa afirmação, esse nome, ao universo da robótica, do relacionamento dos homens com androides, com computador, com robôs, etc. E a gente tem essa visão de que inteligência artificial tem somente a ver com robô e com estes seres tecnológicos que são concebidos aí dentro da história do cinema. Porém, a inteligência artificial ela tem uma amplitude muito maior do que essa, né? E talvez a maior parte do que acontece em termos de inteligência artificial não se manifesta nem fisicamente, nem hardware, está acontecendo dentro dos computadores, né? A gente está falando muito mais de software do que de hardware quando está falando de inteligência artificial. E essa pequena e extremamente resumida história da evolução da inteligência artificial que eu estou dividindo com vocês hoje mostra isso, né? E eu estou destacando apenas 6 pontos aqui para a gente conseguir ser rápido e objetivo nisso. O assunto é muito mais extenso do que isso que eu estou dividindo com vocês. Mas vamos lá. Em 1943, esses 2 cidadãos aqui, McLaughlin, não tenho certeza se a pronúncia é essa, e Pitts, escreveram o primeiro artigo científico a respeito do assunto redes neurais. Redes neurais, bem resumidamente, fala da possibilidade de a gente ter processamento de dados quebrado em micropontos. E aí eu ter microcélulas tratando de pequenas partes de processamento de um programa maior e se relacionando entre si.
é muito mais complexo do que isso a ideia, mas para poder simplificar e trazer aqui para o nosso mundo de leigos, vamos dizer assim. Então, eu teria dezenas, centenas de microprocessamentos, microrotinas sendo realizadas e o resultado delas se conversando e na somatória dessas pequenas parcelas tem algo grande, uma informação grande. Isso foi desenvolvido pensando principalmente na capacidade limitada que havia para fazer a tratativa de dados nesse período. Né? O volume de dados que era possível ser tratado pelas máquinas disponíveis naquele momento era extremamente limitado e os cientistas da tecnologia da informação passaram a estruturar fórmulas diferentes para poder tratar com aqueles recursos uma quantidade maior de informação e de dados que eles precisavam. Em 1950, baseado nessa estratégia de redes neurais, foi criado o primeiro programa para jogar xadrez. Isso é muito importante, porque para poder se jogar uma partida de xadrez, existe a necessidade de se prever o movimento do seu adversário. E existe uma quantidade muito grande de possíveis jogadas e contra-jogadas a partir de um movimento de uma das peças. Porém, se nós conseguirmos elencar todas as possibilidades possíveis, sejam elas centenas ou milhares, e colocar isso à disposição da máquina, e a máquina conseguir fazer essas simulações, ela vai conseguir identificar qual que é a estratégia, a resposta mais adequada para o movimento de um indivíduo. Então, esse foi o grande desafio para a elaboração de um programa que pudesse tratar essa quantidade de dados. E o xadrez foi escolhido exatamente por essa característica, porque é um jogo que, claro, quando há dois seres humanos jogando, a emoção influencia, porque a emoção pode levar o cara a não enxergar todas as possibilidades, a emoção pode gerar uma interpretação errada do movimento do outro e tal, mas sabia-se que é um jogo regrado por bases matemáticas. E se nós conseguíssemos que uma máquina tivesse a capacidade de levantar todas as possibilidades de jogo a partir de um movimento e isenta de emoção, ela conseguiria certamente em algum momento vencer o ser humano. Então essa referência do jogo xadrez foi um grande desafio e um grande estímulo para fazer esse desenvolvimento da tecnologia, dos programas e também dos equipamentos. É muito importante dizer isso, que para conseguir fazer esse jogo acontecer, além do desenvolvimento de software, houve muito desenvolvimento de hardware para poder chegar nesse ponto. E 6 anos depois, em 1956, foi criado um novo campo de pesquisa dentro das faculdades norte-americanas, chamado inteligência artificial. E somente em 1997, olha só, 47 anos depois da criação desse programa, foi que um computador, pela primeira vez, conseguiu vencer de maneira contundente uma partida de xadrez. Porque em 1997, um equipamento chamado Deep Blue, uma máquina, um computador que recebeu esse nome da IBM, venceu o então campeão mundial de xadrez, Kasparov. Isso foi extremamente importante, foi muito comentado na imprensa da época, porque marcou uma grande conquista do ser humano, por um lado, conseguiu-se finalmente construir uma máquina e um conjunto de softwares que conseguia, em tempo adequado, levantar todas as variáveis e todas as hipóteses para uma determinada jogada de um ser humano, em altíssimo nível, e vencê-lo, né? Então, esse é um grande marco. Então, aqui, ó, já dá para mim cantar uma bola para vocês sobre realidade, sobre a nossa relação com inteligência artificial. Veja bem, se quando alguém está jogando xadrez pela internet contra um software, que existem vários softwares hoje disponíveis para você jogar xadrez, você está interagindo com uma inteligência artificial. A gente pode rapidamente afirmar que toda vez que qualquer pessoa está jogando qualquer videogame, está interagindo com uma inteligência artificial, né?
E a maior parte de vocês aqui que está nessa live comigo hoje interage com o videogame desde a infância. Né? Vocês jogam videogames desde a infância de vocês. Então, vocês já estão interagindo com inteligência artificial, conscientemente ou não, desde a infância de vocês. Né? Então, isso mostra o quanto isso já faz parte da nossa vida, o quanto isso já é ali, dia a dia. Né? O fato é se isso está impactando a nossa vida profissional ou não, se isso está impactando outros aspectos da nossa vida ou não. Em 2005, foi apresentado o primeiro carro autônomo. Não é tão grande a distância entre 1997 e 2005. E por que houve esse salto tão grande? Né? Imagine vocês que a quantidade de dados que precisa ser tratada e a velocidade que precisa ser conduzido as informações para se fazer um carro andar sem bater, sem causar acidentes, é muito grande. É porque houve um salto muito grande tecnológico nesse período aqui, que tem a ver com o que nós já conversamos nos outros dias dessa semana. E em 2019, pouquíssimo tempo atrás, a Scania lançou no mercado o primeiro caminhão autônomo sem cabine, esse detalhe é muito importante, construído em série. Então, quando eu falo que o caminhão é sem cabine, significa dizer que eles estão, já em 2019, estavam tão confiantes na capacidade desse veículo e dessa inteligência artificial, não desse veículo, dessa inteligência artificial conduzir esse veículo, que eles abriram mão do backup, que é o ser humano. Porque desde 2005 até 2019, todos os veículos que foram conduzidos por inteligência artificial estavam simultaneamente com um motorista ali no cockpit do carro, para, caso houvesse alguma falha, esse indivíduo tomar posse imediatamente do veículo e assumir o controle e evitar que o acidente acontecesse. Por isso que é tão importante enfatizar que esse veículo aqui, na história, né? E é um caminhão. Né? E, aliás, eu tenho imagens dele aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu quero dividir esse aspecto, essa mensagem com vocês aqui. Né? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, para vocês conseguirem ver a informação inteira. Cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. Essa frase, esse pensamento foi assinado por 4 cientistas diferentes. Estão aqui os nomes deles, durante uma reunião, durante um seminário, que aconteceu em 1956 nos Estados Unidos, onde todas as pessoas que estavam diretamente ligadas com o desenvolvimento da inteligência artificial, seja no universo de hardware ou no universo de software, se reuniram para tentar enxergar o potencial disso e, mais do que isso, divulgar para a humanidade o que eles já estavam enxergando ali nos laboratórios das faculdades e garanhar fundos, investimentos para que pudesse acelerar esse processo de desenvolvimento. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, que tudo aquilo que pode ser descrito em processo, tudo aquilo que pode ser escrito de forma sistemática, pode ser, de alguma forma, reproduzido por um equipamento, mesmo que nós tenhamos que desenvolver uma máquina e um software específico para realizar essa tarefa, mas é possível realizar. Essa frase ela é poderosíssima, esse pensamento ele é poderosíssimo porque ele vem com o objetivo de quebrar um paradigma, de que as máquinas só podem ser conduzidas pelo homem, e vem para colocar um outro paradigma. É possível a realização de tarefas de maneira completamente independente da presença do homem, desde que essas tarefas estejam detalhadas ao nível suficiente para poder projetar cada uma das etapas, por mais elaborada que seja essa etapa. Não interessa se é uma etapa, se é uma atividade que tem apenas 4 etapas simples, ou se é uma atividade, como no caso de colocar uma astronave em órbita da Terra, que tem milhões de
atividades que formam ela. Quando a gente chega até o nível de subatividade, quando a gente chega ao nível de tarefa, a gente chega na casa de milhões. Não importa, a gente pode, independentemente da complexidade, e aí a complexidade não é mais dada pelo se é difícil ou não fazer, mas é pela quantidade de dados que tem que ser tratada, e pela sequência, e pela variabilidade de probabilidade que tem que ser considerada. Independentemente disso, não existe a possibilidade de se construir uma máquina e um equipamento. Muito interessante isso. Porém, por trás dessa construção, existe uma premissa que meio que está sendo quebrada já agora nessa nova fase de evolução da inteligência artificial. Olha só, vou ler de novo para poder ficar claro um paradigma que está por trás do texto. Cada aspecto do aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. Quando nós dizemos que uma máquina pode ser criada para simular isso, nós estamos assumindo que é o homem quem está criando essa máquina, que é o homem quem está criando esse processo, que é o homem quem está criando esse software, que é o homem quem está criando este processo. Porém, hoje os equipamentos chegaram a uma capacidade tamanha de tratativa de dados e os softwares que estão sendo elaborados baseado numa coisa muito simples, que também vem da experiência humana, que é aprender com a tentativa e erro, aprender com a tentativa e erro, a gente descobriu que a gente pode permitir ou criar cenários onde a máquina aprende com as próprias experiências dela. Como? A gente deixa que um determinado robô erre, entre aspas, um determinado caminho tantas vezes quanto forem necessárias para que ele encontre o caminho certo para chegar a um determinado objetivo, né? Existem dezenas de vídeos mostrando isso na internet, de coisas muito simples. Um robô desses que a gente faz com Lego, que precisa ir de um ponto A até o ponto B em cima de uma mesa, o cara coloca um livro na frente, o robozinho tenta passar pelo livro, não consegue porque está lá, e ele começa a tentar por um lado, pelo outro, por cima, enfim, até que ele acha o caminho. A segunda vez que ele vai para lá, ele já vai direto para a resposta encontrada anteriormente. Ele aprendeu, entre aspas. Do ponto de vista emocional, psicológico, tem muita gente, e do ponto de vista filosófico, existe até muita gente dizendo que isso não é aprender. Mas, enfim, do ponto de vista científico, é encarado, sim, como aprendizagem. E isso abre um outro universo, de que nós vamos ter máquinas capazes de, das tentativas, aprender. Só que, como a velocidade de tratativa dos dados está crescendo exponencialmente, com aqueles números que eu mostrei para vocês ontem, ele vai poder fazer simulações, e aí pensando em inteligência artificial para tarefas dentro somente da máquina, não necessariamente física, numa velocidade tão gigantesca que talvez ele consiga fazer 1000 simulações de uma determinada ação até achar a coisa certa, numa velocidade que o próprio ser humano não conseguiria fazer. Então, ele pode aprender ou chegar ao resultado de uma pergunta, ou chegar à solução de um problema, de uma dificuldade, de uma velocidade mais rápida do que nós, né? Estou me lembrando aqui, enquanto eu estou falando, que há 2 semanas atrás, houve uma notícia que não teve muita repercussão aqui no Brasil, mas que teve uma certa repercussão lá fora, que o Google, né, a empresa Google, anunciou para o mundo que já existe a tecnologia disponível, todos os recursos necessários para que se leve a inteligência artificial para aquilo que eles estão chamando de inteligência artificial total ou inteligência artificial universal, que é o quê? Que é a inteligência artificial livre dos fatores anteriores a ela, livre dos limites dos processos, livre dos limites dos procedimentos, das rotinas que estipularam as tarefas que ela realiza. Que já existe recurso suficiente para que a gente permita que um programa, uma inteligência artificial, fique livre para experimentar qualquer coisa que ela queira e aprender através dessa tentativa e erro. Eu estou falando da maneira mais simples possível para a gente chegar a entender isso, né?
Então, a lógica, a premissa que está por trás, está totalmente inspirada numa das formas mais básicas que o ser humano aprende as coisas, que é a da tentativa e erro. Mas o ser humano aprende as coisas de muitas outras formas. Não vou estender nesse assunto, mas vou só usar uma palavra aqui, que é a experimentação. A gente experimenta, que é diferente de tentativa e erro. Muitas vezes a gente experimenta já sabendo que vai, esperando um determinado resultado, em função de informações que nós temos a partir daquela vivência que nós vamos ter. E essa capacidade de abstração que nós temos ainda acontece de uma forma muito diferente do que a inteligência artificial é capaz de fazer hoje. Porém, como ela consegue tratar a relatividade das hipóteses de uma maneira tão rápida, a gente tem a percepção de que ela está experimentando, apesar de não ser exatamente a mesma coisa que nós fazemos. Eu vou parar por aqui, porque o assunto senão vai se estender demais e vai acabar tirando o foco. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, então, que tudo isso faz parte da nossa vida já há muito tempo, que nós já estamos sendo conduzidos, levados ou atendidos pela inteligência artificial no nosso dia a dia hoje, e que isso vai se massificar, vai se intensificar enormemente a partir da entrada do 5G, em função exclusivamente de velocidade e de volume de dados que os aplicativos vão ter acesso e que vão ficar disponíveis para nós. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre aplicações da inteligência artificial. E vamos começando dando alguns exemplos do que já acontece no nosso dia a dia para trazer essa percepção mais concreta no plano consciente nosso do quanto a gente já está envolvido pela inteligência artificial hoje no nosso universo. Atendimento ao cliente. Cara, toda vez que a gente está ligando para um banco, está ligando para uma empresa, que a gente está sendo atendido por uma secretária eletrônica, termo lá da década de 90, e que você começa a conversar com ela, entre aspas, interagindo com um menu de opções, você está interagindo com uma inteligência artificial. Existem vários programas hoje, em tudo quanto atendimento ao cliente massivo, que está fazendo avaliação da forma como este atendimento está sendo conduzido. Não só com o objetivo de tratar melhor o cliente, mas com o objetivo de monitorar o que o atendente está fazendo, né? É muito comum quando a gente liga para uma empresa de telefonia para falar do nosso serviço de internet que não está funcionando muito bem, que não está tão rápido quanto a gente gostaria, ou está ligando para um banco para fazer uma mudança qualquer no nosso cadastro, e quando a gente chega até o ponto que vai ser atendido por um atendente humano, um operador lá de telemarketing vai nos atender para ajudar a resolver o nosso problema, ele avisa, isso aqui está sendo gravado, para poder ser usado depois de alguma forma. Esse estar sendo gravado, entre as várias coisas que está sendo utilizada, é porque uma inteligência artificial está verificando se aquele cara fez todas as perguntas para você que ele tem que fazer, está verificando se ele está atendendo você com a velocidade de voz adequada, se ele está atendendo você com o tempo adequado, ele está verificando realmente se a pessoa faz a coisa do jeito que deveria fazer. E eu sei disso de uma maneira um pouco mais próxima, porque a minha esposa relata para mim as coisas que vêm de feedback para ela e para a equipe dela com relação ao atendimento dela como gerente do Banco do Brasil para os clientes por telefone. E existem detalhes sobre a forma como ela atende ou deixa de atender o cliente que são impressionantes. Mas não vamos estender, mas eu quero que vocês saibam disso. A inteligência artificial não está agindo somente em nos atender, ela está agindo em monitorar a qualidade do serviço das pessoas que estão trabalhando ali no autoatendimento. Isso aqui é conhecido já de todo mundo, análise de comportamento. A inteligência artificial, ela verifica a maneira como a gente interage, especialmente nas redes sociais, quais as informações que a gente busca, quanto tempo a gente fica diante de uma determinada imagem, de uma determinada música, de um determinado tema, porque dali ele vai identificar quais são os seus desejos, os seus sonhos, e vai gerar para você sugestões de consumo.
Essa sugestão de consumo pode ser desde produtos até serviços, e mais do que isso, pode ser de assuntos, de personagens, de temas, né? Eu, como, por exemplo, tenho fuçado muito na internet a respeito de assuntos de tecnologia, assuntos relacionados à logística, à 5G, à inteligência artificial. Eu estou sendo bombardeado aqui por sugestões de temas. E estou achando ótimo, porque isso está me levando a fontes de conhecimento que eu não tinha antes. Um assunto interessante, exames médicos e diagnósticos médicos sendo feitos por inteligência artificial. Hoje, como a gente tem uma quantidade grande de exames sendo feitos de maneira digitalizada, ou seja, um determinado equipamento tira uma imagem do nosso corpo, não vou entrar em detalhes se é ultrassom ou qual é o outro tipo de equipamento que está colhendo a imagem, mas gera uma imagem, essa imagem é digitalizada e uma inteligência artificial é programada, entre aspas, para buscar naquelas imagens determinados sinais, manchas, cores, formatos, que são aqueles que o olho humano procura. E já identificar se existem problemas, se existem tumores, se existem deformações. Quando está avaliando lá um coração, se o fluxo de sangue está adequado ou não. Veja bem, porque, como dissemos ali no slide anterior, qualquer coisa que pode ser aprendida e descrita pode ser transformada numa ação de uma máquina ou de um software. Aplicativos de localização e direcionamento, isso aqui então virou beabá. Ninguém mais sai de casa para visitar um amigo que já conhece o caminho sem ligar um aplicativo tipo Waze, tipo Google Maps, né? Porque mesmo sabendo o caminho, ele quer ver se a sugestão de caminho é outra, porque existe um acidente, existe um trânsito. É impressionante, né? Como a gente assumiu isso, e é relação direta com inteligência artificial. Redes sociais tem tudo a ver com o exemplo que eu falei sobre comportamento, elas são o grande caminho para que haja análise de comportamento nossa, né? Só uma curiosidade, de um detalhe que eu esbarrei com relação à inteligência artificial nos últimos dias, eu tenho publicado os vídeos no YouTube das nossas conversas aqui, né? E esses vídeos aqui que estão ficando com cerca de 50 minutos, eles estão demorando algo em torno de 10, 12 minutos para subirem para dentro do YouTube. E por que isso está acontecendo? Porque antes da liberação do vídeo para efetivamente entrar no local no YouTube onde vai ser acessado pelos demais, uma série de verificações é realizada nesse vídeo. E a principal delas é a verificação de autenticidade, né? E a verificação de plágio. Se você não está roubando informações ou simplesmente fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V em vídeos de outras pessoas para dentro do seu. E essa inteligência artificial chega ao nível, por exemplo, de pegar tudo aquilo que eu estou falando, que é transformado num arquivo em áudio, ele pega esse arquivo de áudio, transforma num arquivo em texto e procura X% de quantidade dessas palavras de texto e sai comparando com textos de toda a base do YouTube. E não só textos que vieram de outros vídeos, mas também textos publicados, escritos em artigos, etc, etc. Para garantir que eu não estou realizando plágio antes de subir o vídeo. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante pelo volume de informação que é feito e pela velocidade que é realizado isso. Algo que nós, seres humanos, fôssemos fazer, vamos demorar dias, semanas para fazer, ele faz em apenas 10 minutos, consegue avaliar todo o conteúdo de um vídeo de 50 minutos, se ele é fraudulento ou plagioso ou não. É muito interessante isso. Beleza? Antes de eu ir adiante, quando eu vou começar a falar um pouco mais de logística e supply chain, eu gostaria de provocar o Paulão. Paulão, você gostaria de comentar alguma coisa com a gente sobre esse universo de inteligência artificial já no dia a dia hoje? Acho que você deu bons exemplos aí. Eu aproveitei e até mandei no chat aí uma aplicação que a gente roda hoje, que é Sim. justamente de uma radiografia de um pulmão, raio-x, né, que todo mundo chama, a chapa, né, para alguns, né, que realmente ela faz isso, né, ela compara com uma base de estudo, coloca a IA para aprender,
né? Primeiro existe um processo de aprendizado, né? A gente treina ela para falar, ó, você tem que procurar esse tipo de padrão, né? Quando ela encontra um tipo de padrão, né, ela vai e indica para o médico, ó, existe um possível tumor aqui, né? Existe um possível problema aqui, né? E foi muito utilizado no começo da pandemia do Covid, né? Para analisar os padrões de comportamento e como estavam os pulmões, qual era o que era comum entre o pulmão das pessoas que estavam contaminadas. Ela também é utilizada em exames laboratoriais, por exemplo, né? Então, aquele hemograma que você faz, aqueles exames que vocês fazem hoje em dia, e ele está dentro da normalidade, o médico não olha todos os exames não, tá, gente? Vocês vão descobrir isso um dia, mas estou contando aqui, já antecipando para vocês. Mas se entra dentro dos parâmetros de padrões, né, não tem um desvio padrão muito alto, o que acontece? Existe uma liberação automática, né? E entre outras aplicações, né, a gente tem inserido dentro de um robô que recebe a pessoa, faz agendamento, né, tem cases como o C6 Bank também, que toda a abertura de conta é tudo por um robô por trás, né, não é um chatbot, né, existe uma diferença sensível entre chatbot e inteligência artificial. O chatbot ele é treinado com frases padrões prontos para responder se ele receber a pergunta certa. A IA, diferente disso, ela consegue aprender. Se ela receber a pergunta errada, ela aprende para que a próxima vez que ela receber a pergunta daquele formato, ela está pronta para responder. É fantástico as aplicações, né, no dia a dia de hoje. Beleza, muito obrigado, Paulo. Amigo, só para fazer um comentário com vocês, o Paulo ele teve a oportunidade, ele trabalha numa empresa que teve a oportunidade de participar da implementação do programa e do sistema que permite que todos os resultados de exame que você faz num determinado laboratório, num determinado hospital, sejam acessados por outro hospital e outro laboratório, né? Houve uma imposição legal disso, para que o paciente esteja respaldado, para que você tenha liberdade de poder pular de um hospital para o outro, pular de um prestador de serviço de saúde para outro, e não ficar com seus exames presos lá. Então, existe uma plataforma hoje onde tudo isso é acessível, e o Paulo trabalha numa empresa que teve a oportunidade de participar desse processo, certo, Paulo? Falei besteira ou é isso mesmo? Isso aí, né? E um pouquinho mais da RNDS também, entre outros milhares de projetos aí. Mas, Perfeito. falando bagagem, certinho. Certinho, muito obrigado, Paulo. E eu estou contando isso para dizer por que o Paulo tem capacidade de comentar essas coisas com bastante segurança. Ele não está chutando quando ele fala que uma inteligência artificial está sugerindo um diagnóstico. Por enquanto, estamos no nível de sugestão de um diagnóstico. Ainda há necessidade do médico dar o aval final sobre esse diagnóstico, sobre uma determinada imagem, sobre um determinado resultado de um exame. Mas onde o risco é baixo, essa sugestão ela é frequentemente seguida, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos adiante. Falar sobre inteligência artificial em logística e supply chain management tem muito a ver com imagens do espaço, né? E por quê? Porque lá, nesse universo, a movimentação ela tem sido quase que totalmente conduzida por essas estratégias. Pela estratégia da automatização, da robotização e da inteligência artificial. Por uma razão muito simples, né? O ser humano não sobrevive fora da atmosfera da Terra. Não estou nem falando de outros planetas, estou falando simplesmente de sair fora da atmosfera da Terra. E é muito mais fácil, muito mais barato, inclusive, a gente projetar um braço mecânico, projetar um robô para fazer uma determinada tarefa, uma determinada manutenção, a instalação de um equipamento num satélite, do que mandar um ser humano para fazer isso. Não estou falando só da questão da proteção do risco da vida, estou falando realmente da dificuldade que é manter o ser humano vivo e de tudo que isso exige, né? Inclusive custo financeiro, grana. Por isso que neste universo a presença da automatização e daí, consequentemente, da inteligência artificial é tão gigantesca, é por isso que estou usando essa imagem, e daí está saindo muita inspiração para o que está acontecendo e que vai acontecer no nosso dia a dia profissional.
Mas vamos lá, vamos citar alguns exemplos aí de logística utilizando a inteligência artificial, né? As coisas mais óbvias, mais gritantes, né? É a automação dos depósitos, automação de máquinas e equipamentos, automação de veículos e estradas inteligentes, né? Os três primeiros tópicos, apesar de tudo isso ainda não ser uma realidade muito presente no Brasil, já acontece em alguns pequenos pontos, em algumas empresas, a grande massa da população brasileira ainda não conhece isso tudo. Os três primeiros já estão muito presentes dentro da Europa e dos Estados Unidos, por conta já da aceleração da implementação dessas tecnologias em função do 5G já está funcionando lá nesses países, né? Estradas inteligentes é uma coisa que está em fase de implementação, e estrada inteligente é o seguinte, a estrada conversando com os carros, conversando com os veículos, dizendo para eles o que está acontecendo lá para frente, se está chovendo, se está sol, se tem buraco, se não tem buraco, avisando o carro que ele está indo rápido demais, avisando o carro que ele pode sofrer um acidente se continuar trafegando daquela forma, enfim, muito interessante. Aliás, o conceito de estrada inteligente ainda vai a mais do que isso, né? Porque existem determinados locais onde estão se construindo redes de estradas inteligentes que falam entre si. Então, as próprias estradas vão poder desviar fluxo de veículos para superar pontos de entroncamento, seja qual for o motivo, né? Imagine que uma determinada estrada está estrangulada por um motivo qualquer, acidente, seja lá o que for, manifestação pública, e a própria estrada começa a desviar o fluxo de veículos para outro ponto para ir mais rápido. Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui um videozinho que eu já tinha separado para poder ilustrar essa nossa conversa. Primeiro eu quero mostrar para vocês a imagem desse caminhão que eu citei agora há pouco, que foi o primeiro caminhão autônomo construído o ano passado, sem cabine. A empresa sueca fabricante de caminhões e ônibus Scania apresentou nesta terça-feira um caminhão autônomo que não possui cabine para motorista. Chamado de AXL, o veículo é o primeiro da empresa sem espaço para humanos, mesmo que ele ainda seja monitorado remotamente. O veículo conta com radares, sensores e câmeras. O design do caminhão também segue o padrão de um veículo normal, sem muitas alterações, mesmo com a falta da cabine. O motor do AXL funciona a combustão, mas também pode rodar com biocombustíveis. O caminhão atuará em minas e canteiros de obras, locais com circulação controlada. Segundo a Scania, a atuação nesses lugares é facilitada por ter um sistema de logística já definido, que informa ao veículo como a tarefa deve ser executada. A montadora Volvo também trabalha em um projeto de caminhão autônomo sem cabine, mas sua produção deve demorar um pouco mais para ser iniciada. Interessante, né? HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Mas eu quero mostrar um outro vídeo para vocês aqui sobre caminhão autônomo, porque tem duas coisas muito interessantes nesse vídeo. Primeiro, é uma solução Tupiniquim. Olha só que coisa linda, nós temos grandes cientistas da área de informática no nosso país, né? E existe um caminhão autônomo rodando já há algum tempo, com base em softwares e hardwares desenvolvidos por uma faculdade brasileira. Dá uma olhada nisso. Que tal dar uma voltinha de caminhão, mas em um caminhão que anda sozinho e não precisa de motorista? Conheçam o ART, mais uma pesquisa de ponta realizada na UFES. Todo mundo de cinto.
lá vamos nós. UFES é a Universidade Federal Saímos do do Espírito galpão Santo, do tá? Laboratório de Computação de Alto Desempenho no campus de Goiabeiras e percorremos todo o anel viário. Esse eu acho que é um momento histórico que nós estamos gravando, né? Porque é a primeira vez que a UFES, então, desenvolveu esse caminhão totalmente autônomo. Nós estamos nos testes iniciais e os resultados até agora estão sendo excelentes. Além da companhia do professor Alberto Ferreira, fomos acompanhados pelo Alec, nosso motorista de segurança. O motorista de segurança ele serve para garantir e observar se o veículo está seguindo aquilo que a gente espera que ele faça. Em caso de algum potencial acidente ou colisão ou alguma coisa que a gente vê que está anormal, aquilo que a gente espera, a gente intervém e assume o controle do veículo para não causar nenhum problema, nenhum dano, nenhuma colisão ou nada do tipo. Para assumir é muito simples, a gente aperta esse botão aqui e pronto, a gente já tem um controle do veículo. Muito simples. Mas o Alec não teve trabalho. Nossa viagem foi super tranquila, passando por paisagens bem conhecidas do campus de Goiabeiras e fazendo, inclusive, curvas em modo totalmente autônomo. Então, vamos explicar como tudo isso funciona? Aqui tá a parte tá rodando o software, né? Aí tem câmeras, por exemplo, o sistema olha a câmera, o sistema olha dados como esse aqui, ó, ele tem uma visão interna ao veículo do mundo externo, usando lasers e outros sensores, né? Então isso aqui é como o carro se vê no mundo, né? E além disso tem aquele hardware ali que está plugado no veículo e por meio desse hardware aqui ele consegue controlar o volante, controlar o freio, controlar o câmbio e todos os outros dados que precisam ser controlados no veículo. As pesquisas do professor com veículos autônomos são desenvolvidas desde 2009 e na lista já houve êxito com carros de passeio e até aeronaves. Agora, o professor finaliza os detalhes desse projeto para que nos próximos meses o caminhão-pipa autônomo possa entrar em operação. O ART, né? Te dá o nome de ART, que é Autonomous Robotic Truck. E na verdade é um carro totalmente autônomo. Ele age como se fosse um táxi caminhão, né? Você pede ele para ir para algum lugar e ele vai sozinho, sem você precisar intervir de forma nenhuma, totalmente autônomo. Quer dizer, não é controle remoto, e de fato o carro ele tem que ter toda uma percepção do mundo em volta dele, saber a missão que ele tem que cumprir, observar tudo que tem em volta, se tem outro carro, etc. E aí, considerando tudo isso, navegar até o objetivo que o ser humano indicou. É isso, gente. E uma coisa que eu acho muito legal nesse vídeo, para o objetivo da nossa conversa aqui, é que, eu falei, o primeiro motivo era de demonstrar uma coisa que está acontecendo no nosso Brasil, sendo a tecnologia, lógico, inspirada no que está sendo feito lá fora, mas totalmente desenvolvida por brasileiros, tanto a parte hardware quanto a parte de software. A segunda coisa é que esse vídeo é um ótimo exemplo de como a inteligência artificial é algo independente do 5G. Porque a gente também corre o risco de confundir as coisas. Porque como vai acontecer a explosão da inteligência artificial com a chegada do 5G, muita gente vai equivocadamente pensar, sentir que são a mesma coisa, ou que é o 5G que vai estar conduzindo os carros. Não, não é o 5G que conduz os carros. É a inteligência artificial que conduz e conduzirá os veículos. E ela usará o 5G como um meio para fazer isso, né? Isso está muito claro aqui, porque esse veículo que está sendo mostrado no vídeo, ele está sem acesso algum a nenhuma comunicação de telefonia. Ele está usando os próprios recursos dele de verificação do entorno, né? Lasers, instrumentos ópticos de vários tipos para poder se locomover, encontrar os obstáculos, encontrar o caminho e chegar até o destino que está sendo solicitado, né? A possibilidade de transformar os veículos que já estão rodando em veículos autônomos. Porque uma coisa é um caminhão como aquele que nós mostramos, sem cabine, que já vai sair da fábrica completamente preparado para ser autônomo.
A outra é transformar a frota atual em veículos autônomos. Isso vai fazer com que o acesso a essa tecnologia seja mais rápido e seja mais massificado, porque comprar um veículo novo e já com a tecnologia de automatização, com certeza é N vezes mais caro do que comprar um kit que vai tornar o veículo hoje existente num veículo autônomo. Deu para entender o quanto é importante essa tecnologia? Então, esse cidadão, com esses aplicativos e a empresa que vai comprar isso, que na verdade já comprou, a matéria não diz quem é a empresa que vai estar produzindo isso no Brasil, está vendo uma possibilidade de mercado gigantesca, né? É isso. Vamos falar um pouco, então, sobre supply chain. Quais são as principais aplicações atuais, e que já são atuais, que vão se intensificar e que vão invadir o nosso país com inteligência artificial? Primeira coisa, previsão de demanda. Segundo, maior capacidade de simulações. Isso aqui é de uma importância quase que incalculável para as empresas. Integração do planejamento mestre das empresas e network platform. Como nós estamos com pouco tempo, eu vou investir mais tempo conversando sobre esse último aspecto, porque vai me ajudar mais a fazer a ponte para as competências necessárias para a gente se adaptar a esse novo universo. Network Platform, como o próprio nome está sugerindo, é um lugar, é um espaço, físico ou não, vamos pensar então em software, vamos pensar como se fosse a internet, onde existe o encontro de várias entidades, humanas ou não, pessoas ou inteligências, que trocam informações, né? Então, fazendo um paralelo com o nosso dia a dia da internet. A internet, ela recebe informações e permite que essas informações trafeguem sobre ela. Mas tem uma característica importante, principalmente em algumas plataformas, que cresce com a contribuição dos usuários. Vamos dar um exemplo aqui, é um exemplo simples. O Facebook, que todos nós estamos acostumados a utilizar. A gente sabe que ele tem crescido e muito em sua aplicação graças à contribuição dos usuários. São os vídeos dos usuários, as participações dos usuários que tornam a rede realmente interessante e rica. E o Facebook, inclusive a inteligência artificial, vai percebendo quais são os temas, quais são os vídeos, quais são as coisas que são procuradas, e ele vai se transformando, entre aspas, em função da interferência das pessoas. Então, já ficou claro isso para vocês. Tente imaginar um lugar, uma plataforma, onde a gestão empresarial vai ser compartilhada. Onde as decisões de compra, de venda, de distribuição vai ser compartilhada. Onde aquilo que está sendo desenvolvido por uma Toyota da vida vai poder ser imediatamente percebido por todas as outras empresas e elas poderem usar ou não, né? Como eu acabei de usar um vídeo produzido por alguém aqui para a nossa apresentação, alguém vai poder usar um novo sistema desenvolvido por uma empresa X para as demais. Isto aqui, lógico, vai depender muito do quanto os empresários entrarem no espírito de cooperação e perceberem que essa prática que nós, pessoas comuns, já exercemos consciente ou inconscientemente dentro das plataformas atuais das redes sociais, vai trazer benefícios para eles e eles vão usar isso intensamente. Então, isso aqui é uma coisa que vai transformar, que vai realmente fazer com que a transformação digital seja multiplicada para o infinito. Mais ou menos como eu falei ontem, a limitação aqui vai ser exclusivamente a criatividade humana e o desejo, o interesse do ser humano em partilhar essas informações. Eu já estou com o tempo um pouco estourado, mas eu quero muito dividir com vocês um último vídeo aqui que eu já tinha deixado separado, que mostra uma situação de aplicação de inteligência artificial dentro de um armazém. Esse vídeo, de 2 minutos apenas, também é um vídeo promocional, é um vídeo corporativo da Toyota, onde ela está divulgando uma
um conjunto, um kit de automatização de um armazém. E eu não estou falando somente de entregar hardwares, mas do sistema que faz o gerenciamento do armazém, da inteligência artificial que vai fazer toda a gestão de um armazém. Dê uma olhada nisso, porque é muito interessante. Que até agora só foi usada para pessoas, vai ser usada para equipamento. Bom, acho que deu para ficar um pouco mais claro o quanto vai ser impactada a vida dos profissionais de logística e supply chain. É outro mundo, é outro universo. E a gente precisa pensar diferente a partir de princípios quase que eternos, de princípios básicos que norteiam toda a função, mas nós vamos tratar e se relacionar entre nós, pessoas, e com as coisas de uma forma muito diferente do que fazemos hoje. E por isso aquela afirmação lá do início da semana fica muito clara agora na cabeça de todo mundo. Determinadas funções vão simplesmente deixar de existir e outras tantas vão surgir. E a gente precisa se adaptar para tudo isso. Eu encerro aqui a minha divisão de informações com vocês hoje, para deixar todo mundo bem preparado para a discussão de amanhã, e abro aí para comentários. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Muito obrigado por ter chegado até esse ponto, até o final do vídeo. Espero que você tenha encontrado informação útil, relevante, ou algum insight, alguma ideia, algum momento de inspiração que possa ser aplicado na sua vida profissional. Se isso aconteceu, faça isso. Aplique essa inspiração, aplique essa ideia. Não deixe para depois. Isso é muito importante. E eu te peço que se inscreva neste canal. Assim nós vamos poder continuar seguindo com essa troca de informações, de experiência e de crescimento. Sucesso para você e até a próxima.